celebração do Dia de Finados. Palavras de Meishu Sama, Plano Espiritual, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 1. Ensinamentos de Meishu Sama, Plano Espiritual. Organização do plano espiritual. Quero mostrar-lhes como está organizado o plano espiritual. É de fato uma realidade composta de 3 camadas, totalizando 180 graus, que por sua vez estão divididos em 3 níveis, a saber, superior, médio e inferior. Cada um desses níveis possui também 60 graus, sendo que a camada mais inferior corresponde ao mundo infernal, a média ao purgatório e a superior ao reino do céu. Ainda dentro dessas 60 categorias existem 3 divisões, cada uma de 20 graus, que correspondem também a níveis inferior, médio e superior. Por fim, cada um dos 20 graus apresenta mais 3 divisões semelhantes às anteriores. Daí a razão de o sofrimento no mundo espiritual aumentar à medida que o nível vai descendo. Então, o mais baixo plano do mundo infernal se caracteriza pela existência de inúmeras doenças, muita pobreza e incontáveis conflitos. Tanto assim que o shintoísmo se refere a esse nível como sendo o Nezoku no Kuni, quer dizer, lugar extremamente fundo. O budismo, referindo-se ao mesmo plano, o denomina mundo sem luz, onde impera um frio intenso. Por outro lado, à medida que se vai subindo para os outros níveis, percebe-se um grande alívio, até que ao chegar à camada correspondente ao purgatório, começa um estado de vivência equivalente à sociedade humana, com alegrias e sofrimentos intercalados, que corresponde a um estágio médio. Após ultrapassar o purgatório, chega-se ao reino do céu, plano que segundo o budismo é o Gokuraku Jodo, quer dizer lugar purificado, repleto de luz, onde reina plena felicidade, abundância e amor puro. Observando-se atentamente essa realidade, ou seja, a organização do mundo espiritual, dá para perceber que a maioria das pessoas ocupa o purgatório. Nesse lugar ninguém consegue viver com tranquilidade total. Além disso, é uma posição em que o espírito está sempre subindo ou descendo de nível, de acordo com os pensamentos emitidos, sentimentos expressos ou ações realizadas por cada uma das pessoas. Na verdade, a grande maioria desce. Tal fato pode ser observado através do tipo de vida mostrado pela humanidade. Com o que acabei de expor, sintetizei a relação entre os mundos material e espiritual. Camadas do reino espiritual. O reino espiritual se divide em 3 camadas: céu, purgatório e inferno. Cada um desses níveis, por sua vez, se subdivide em 60 graus, perfazendo um total de 180 camadas, às quais chamei de reino espiritual. Essas etapas distintas estão estritamente relacionadas ao destino do ser humano. Para ficar ainda mais clara a ideia do que seja o mundo espiritual, é preciso que o homem compreenda, em primeiro lugar, que veio à Terra por ordem de Deus. Só assim poderá agir corretamente e alcançar a tranquilidade, sem correr o risco de levar uma existência vazia. Além disso, cada um deve também ter em mente que o desígnio de Deus é a construção do reino do céu na terra, ou seja, o estabelecimento de um mundo ideal, livre de infortúnios, cuja magnificência e glória jamais poderão ser imaginadas. Foi exatamente
para a realização desse objetivo que Deus concedeu a cada um de nós uma missão específica. Relação do homem com o mundo espiritual. A fim de que todos compreendam claramente o papel que devem desempenhar dentro do plano de Deus, é preciso saber que cada ser humano tem a sua semente, a qual dei o nome de Yukon, numa das camadas do mundo espiritual. E para a concretização dos desígnios divinos, a alma humana recebe continuamente, através do Yukon, as determinações de Deus. Como, porém, a maioria das pessoas tem o corpo espiritual coberto por máculas, torna-se bastante difícil para elas intuir a vontade divina. Somente aqueles que conseguem purificar-se, queimando as nuvens espirituais pelo jorei, são capazes de perceber o que Deus lhes ordena. Então, para a maioria dos homens, é muito difícil o desempenho correto da própria missão. Além disso, existe ainda a influência das entidades negativas, chamadas Jashin, que se aproveitam das máculas acumuladas para perturbar os seres humanos. A fim de comprovar esse fato, basta ser lembrado o malogro de muitos dos nossos planos. Há casos em que repentinamente o destino vira, tomando rumos ignorados. Nesse momento, o homem sente que algo contra o qual quase nada pode fazer o domina, conduzindo-o a caminhos estranhos.